Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O JF Entrevista desta semana tem a indústria e a educação como pautas. Vamos falar do projeto Recriar, uma parceria do SESI, Serviço Social da Indústria, e da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Também vamos conversar sobre a nova unidade educacional do SESI em Juiz de Fora, o Colégio Granbery. Conosco nos estúdios para esta entrevista, o presidente da FIENG, Regional Zona da Mata, Everaldo Lima de Castro, a gerente de educação da rede SESI, Flávia Bento, e o diretor da escola SESI Granbery, Vander Montesi. Muito obrigada, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, nos estúdios com a gente. Juiz de Fora esperou muito por essa escola e a situação do Granbery, movimentou a mídia, Everaldo, por um bom tempo aqui em Juiz de Fora, até que o SESI, fez no leilão compra, então, o Colégio Granbery, Queria que vocês falassem um pouco, começando, antes de começar essa história, como é que é, Flávia, essa junção do SESI, que é o serviço da indústria, com a educação aqui em Minas Gerais. Você que é gerente da educação em Minas inteiro, não é isso? Isso mesmo, olá. Bom, o SESI tem toda a relação com a indústria, estamos aqui para servir a indústria do ponto de vista da educação e a formação dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens para a comunidade de maneira geral. Então o SESI ele foi instituído, na verdade, para atender esses dependentes, os filhos dos dependentes industriários e a toda essa comunidade aí do entorno das escolas que nós temos no estado. Hoje nós temos 39 escolas em 27 municípios. Nosso objetivo realmente é expandir a educação do SESI para atender de forma direta a indústria e indireta também a toda a comunidade, assim, melhorar a economia e a sociedade de maneira geral. Então, existe uma relação muito grande da educação com a indústria, com o intuito realmente de formarmos pessoas e também mão de obra para a indústria em relação ao mundo do trabalho, assim que finalizar o ensino médio ou até mesmo no nível superior. Queria ouvir o Everaldo, a respeito, você acompanhou essa expectativa aqui, do SESI, desse investimento do SESI na educação aqui. Queria que você desse, falasse como é que você está vendo essa realidade, essa escola se tornar uma realidade a partir do ano de 2025 aqui, para Juiz de Fora e para a região. Olha, a escola SESI sempre foi um sonho para a maior cidade da Zona da Mata. Era a única cidade da Zona da Mata que não tinha escola SESI. E nós, junto com o presidente Flávio, na Federação das Indústrias, quando ele entrou, ele prometeu e nos dar uma escola para a comunidade de Juiz de Fora, que foi o berço da indústria mineira na época, há muitos anos, e começou a se planejar essa escola SESI. Surgiu o Granbery, uma escola tradicional que estava em dificuldades, e nós, com muito trabalho, muito tempo, dedicação e também um empenho muito grande da Federação das Indústrias, conseguimos adquirir o Colégio Granbery, um prédio maravilhoso, tradicional, e a gente espera no Granbery ter uma grande escola, uma escola moderna, uma escola que vai trazer conhecimento para toda a classe, tanto industrial como para as pessoas da comunidade, entendeu? E a gente quer ter uma grande escola. A Zona da Mata é premiada em várias escolas espalhadas por Cataguases, Ubá, São João do Nepomuceno, São João del Rei, Barbacena, e agora vai ter a grande escola Granbery aqui em Juiz de Fora. E isso foi um trabalho de todos os presidentes sindicatos aqui da indústria, e junto lá com a presidência da FIENG, e o sonho está para ser realizado, já com essa equipe bem formada, de instrutores, que o SESI tem grandes professores, desenvolve um grande trabalho já no estado, e a gente espera que em Juiz de Fora a comunidade abrace essa escola SESI com todo o carinho, com toda a dedicação que os nossos colaboradores do Sistema S vão trazer para a cidade. Então, acho que a cidade vai ganhar muito. Vamos ver o Vander, Ficou com essa missão, Vander, de ser o primeiro diretor do Colégio SESI Granbery aqui em Juiz de Fora.
qual que é a sua expectativa? Vamos explicar um pouco, né? Acho que a Flávia já falou um pouco, mas não é um colégio técnico, né? É um colégio tradicional, vai manter a tradição do Granbury. Conta um pouco do que vem por aí pra gente. Sim, é uma responsabilidade muito grande, né? Um motivo de satisfação, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, porque nós assumimos uma escola com 135 anos de história em Juiz de Fora e uma história que se espalha por todo o nosso país, né? Visto que egressos renomados dessa instituição marcaram, né, o cenário nacional. Se nós observarmos, o Granbury nos legou aí o presidente Itamar Franco, ex-aluno da instituição, Afonso Romano de Santana, um escritor também renomado. Então, a responsabilidade que o SESI assume é de respeitar toda essa história, né? Então, isso aí é algo que está muito presente para nós e dar continuidade a esse legado que uma instituição tão tradicional nos traz aos dias atuais e, a partir daí, com as metodologias SESI, com a visão SESI de educação, nós conseguimos contribuir com a sociedade de Juiz de Fora. Como foi dito, tanto para o público industriário, mas para a comunidade em geral. Então é importante deixar claro, sim, que é uma escola de ensino regular, que vai atuar da educação infantil até o ensino médio, focado, portanto, na formação da educação básica. A cidade já é provida aí de 2 escolas do Senai, que oferecem à comunidade em geral a formação técnica, e agora a gente agrega a isso a formação regular, que é uma das grandes carências que a gente vê da sociedade. De nada adianta para a indústria nós termos profissionais muito bem formados do ponto de vista técnico se eles não trouxerem essa base do ensino regular, dadas as novas tecnologias que têm adentrado a indústria, né? Na era da indústria 4.0, é fundamental que nós tenhamos alunos muito bem formados como cidadãos e também do ponto de vista da educação básica, para que, agregando a formação do Senai, que já é ofertada na cidade, nós possamos aí dar a eles condições de trabalho e renda, né, a partir da formação conjunta que a FIENG busca viabilizar. Então, se antes nós já ofertávamos um ensino de qualidade do ponto de vista profissional, o SESI chega agora para uma formação sólida na educação básica. Vocês vão continuar trabalhando com a estrutura, Flávia e Wander também, né? Com a estrutura que tem hoje no Granbury. O Granbury tem um belo prédio, né? Tombado. E parte desse conjunto arquitetônico também foi tombado no início do ano, né? O centro esportivo ali. Vocês pretendem continuar trabalhando com essa estrutura? Vocês estão pensando em mais tecnologia, em algum investimento nessa parte também física? O que vocês já estão pensando para 2025, né? Nesse que seria esse diferencial que vai levar esses alunos a se manterem ali, né, no Granbury, ou atrair novos alunos também, né? Nós vamos manter, na verdade, toda a estrutura, né, arquitetônica que tem ali dentro daquele complexo, mas nós vamos alinhar isso à nossa proposta pedagógica SESI. Então, os espaços de aprendizagem precisam dialogar com a concepção SESI. Então, nessa estrutura, a gente traz todo o arcabouço cultural para os nossos alunos, por meio das aulas de teatro, música, literatura, né? Ambientes de aprendizagem voltados para a tecnologia, que vai dialogar também com esses alunos, e estratégias para os professores trabalharem a metodologia SESI no dia a dia. Então, a gente respeita todo o complexo arquitetônico, mas é necessário, sim, fazer adequações. Teremos algumas reformas ali para adequar a uma proposta SESI, né? Uma proposta pedagógica SESI, porque não é simplesmente chegar com um material didático, com novos professores e uma nova organização. Esse ambiente precisa dialogar com a concepção pedagógica. Então, isso que nós vamos fazer, né? Adequar. Juiz de Fora está muito acostumada com uma tradição de escolas que vêm de grupos religiosos. E aí vem o SESI com uma outra pegada mais industrial. O que muda principalmente? Assim? Ou a gente está falando de uma essência educacional que é clássica tradicionalmente, mas tem outros temperos aí, Flávia? Com certeza. A gente respeita, claro, todo esse cenário. A gente entende que todo o ambiente de Juiz de Fora educacional é, sim, coberto de escolas confessionais, né, nessa organização, é uma característica do município. Somos uma escola laica, mas que preserva todo o processo de uma educação integral. Então, a gente não está falando de uma educação industrial, a gente está falando, sim, de uma educação voltada pelos documentos norteadores do Brasil, claro, seguindo essa organização, essa estrutura, mas voltar para uma concepção pedagógica SESI. Nessa concepção pedagógica SESI, nós queremos ter as melhores pessoas formadas, sejam elas para o mundo do trabalho, para a universidade, para a sociedade de maneira geral. Então, isso parte desde os princípios morais de formação, de educação, tanto dos aspectos cognitivos e acadêmicos. Então, é a junção dessa tradição
que todo mundo zela por ela, de pessoas bem educadas, formadas, capazes de viver em sociedade, conseguir trabalhar em sociedade nesses desafios que a gente tem, mas é claro, com toda a inovação também que tanta sociedade nos demanda, como esses jovens e essas crianças. Então, é dialogar aquilo que é tradicional do ponto de vista de formação da sociedade, mas agregar valor também com novas propostas pedagógicas para a gente ter uma formação mais completa desses alunos. Nós vamos voltar a falar disso, né? A gente tem muitos blocos aí pela frente. Queria colocar o Everaldo no debate também. Como é que as indústrias entram apoiando aí? Eu vi, né, no site algumas matérias falando de indústrias madrinhas, empresas madrinhas. Como é que a indústria entra apoiando isso aí, Everaldo? A indústria, primeiro o Gramber, não foi só o investimento de compra. Agora vem o investimento de reforma de todo o conjunto, né? A compra foi 61 milhões 61 e meio, milhões, né? e meio. 61,5 E agora vai ter a reforma de todo o conjunto do Gramber, vai ter o equipamento da escola, que é uma escola ultramoderna, né? Como diz a escola 4.0, né? Que é a indústria moderna. E também, o que acontece? A indústria espera não só que os funcionários, colaboradores usem a escola da melhor maneira possível, né, para nós termos uma sociedade bem instruída e ter uma indústria bem moderna, melhor, que todo aluno que passar no sistema S, ele sai um aluno diferenciado, porque o estudo do SESI, a gente já tem experiência em outras escolas, né? São muito bons para a indústria, para o desenvolvimento daquela sociedade onde ela atua. Então, as nossas esperanças dessa nova escola é muito grande. A indústria precisa desenvolver e precisa pensar no futuro, né? Então, o futuro está ali, o investimento da educação. Então, esse investimento vai ser muito bom para a sociedade em geral, né? Wander, né, entrando no papo também, eu também acompanhando o site, vi que tem uma grande aposta das escolas no material tecnológico, né? Tablets, óculos de realidade virtual. Tem muito isso, né? De trazer, mostrando que a gente fala muito que a escola do século XIX, os professores do século XX e os alunos do século XXI. Então, é um desafio da escola, de maneira geral, da escola tradicional. Eu também sou professora, eu vejo o desafio que é você manter a atenção dos alunos e tal. É uma grande aposta do SESI, é um diferencial essa questão tecnológica? Até retomando um pouco, né, da fala anterior. Qual que é a nossa visão, na medida que a gente assume uma escola tão tradicional? O slogan que nós usamos, né? Respeitar o passado, abraçar o presente e construir o futuro. Então, o Gramber ele traduz bem essa ideia de que a gente respeite esse histórico, mas que a gente abrace o presente para a gente construir esse futuro que perpassa a questão da tecnologia. Então, o importante destacar é, primeiro, a escola SESI é uma escola para a comunidade em geral. Existem alguns benefícios específicos para o público industriário, uma vez que é a indústria quem mantém o SESI, mas é uma escola aberta a toda a comunidade, porque muitas vezes algumas pessoas pairam uma dúvida, né, como se fosse uma escola exclusiva para o público industrial, mas não, ela é aberta a toda a comunidade, ainda que tenha alguns benefícios específicos. E o uso da tecnologia é o uso da tecnologia voltado para o interesse educacional. A gente vê muitas escolas utilizando aí recursos modernos e novas tecnologias como uma perfumaria, como um atrativo de mero marketing ao interesse do pai ou do aluno, sem que haja uma intencionalidade pedagógica. Então é importante a gente deixar claro, o conteúdo é importante, a preparação para a cidadania. Nós atuamos com a Rede SESI de Virtudes, que é exatamente para trabalhar os valores que a Flávia mencionou, embora não sejamos uma escola confessional, né, sejamos uma escola laica, valores que a sociedade, de uma forma geral, preza, como respeito, né, e a todas as pessoas e a convivência, né, amigável, tudo isso é trabalhado pela Rede SESI de Virtudes como uma forma também de nós nos anteciparmos aos riscos, né, do bullying tão presente nos dias atuais. E a tecnologia ela entra como uma ferramenta educacional,
não como uma finalidade em si mesma, mas como um recurso que viabiliza a consolidação da aprendizagem do aluno, o desenvolvimento de capacidades, e que o professor ele esteja inteirado do correto uso dessa tecnologia, uma vez que nós temos nos nossos quadros de funcionários, inclusive, especialistas em tecnologia que capacitam os professores no uso adequado e nas sugestões do correto uso das tecnologias. Então, a gente busca fazer essa ponte, onde a tecnologia ela agrega ao ambiente educacional, uma finalidade muito claramente definida, para que a gente possa consolidar aí sim o desenvolvimento do nosso aluno da forma mais plena dentro da proposta que o SESI traz a Juiz de Fora. Vocês estão trazendo ensino infantil, médio e fundamental. Ensino superior ainda não? Como é que está essa... A nossa área de atuação no SESI é a educação básica, então perpassa aí da educação infantil até o ensino médio. Lembrando que o Gramber tinha, né, Sim, um ensino a faculdade superior. Gramber ela continua existindo sob a tutela da rede metodista, né? E a aquisição do complexo ela se destina a que nós implantemos uma escola SESI focada na educação básica. Então esse é o projeto que está desenhado para a escola SESI Gramber e é nessa linha que nós vamos atuar. Vocês já estão fazendo essa passagem? O SESI já está conversando neste momento com a escola? Como é que está essa passagem, Flávia? Na verdade, o Gramber finaliza o ano letivo dele, né? Então não existe nenhuma intervenção do SESI do ponto de vista curricular ou da proposta pedagógica que hoje está, né, sendo desenvolvida com os alunos do Gramber. O SESI assume realmente toda a organização pedagógica a partir de 2025, mas a gente vem dialogando justamente para encontrarmos aí as semelhanças nessa proposta pedagógica, tanto o SESI quanto o Gramber, para que aí sim a gente possa seguir, né? Porque para os alunos que estão lá, claro que haverá, na verdade, um processo de transição muito grande para esses alunos, né? Alunos do ensino médio, por exemplo, estão lá desde a educação infantil. Sim. Então, tem todo um histórico desse aluno, toda a competência adquirida durante todos os anos nessa instituição. Ele vem com essa competência toda para o SESI, nessa organização, e a gente vai fazendo essa transição e já nos organizamos para isso. Porque como o SESI está em um processo de expansão, né, da rede em todo o estado, esse momento transitório de uma instituição para o SESI é algo que a gente vem trabalhando dentro, né, da gerência de educação, dentro da FIENG, para que isso ocorra da forma mais tranquila possível para toda a comunidade escolar de maneira geral. Acho que você não falou ainda de números, né, Flávia? Está em expansão, mas a gente pode dizer que expansão é essa, né? Desde 2018 vem esse aumento do número de escolas tradicionais pelo SESI. Você tem números para falar para a gente? Bom, na verdade, esse ano nós abrimos aí 4 escolas, né? Nos municípios, considerando o que nós tivemos de oportunidade ou de escolas que estão findando, né? E aí o SESI assume neste processo organizacional, ou a gente realmente adquire. Que não é exatamente adquire. o caso de Juiz de Fora. Juiz de Fora já ia ter o SESI, né? Seria na Zona Norte, né, Veraldo? Juiz de Fora já tinha uma proposta de, né? Seria um investimento ainda maior. Seria né? um investimento maior. Então a gente tem esse processo de expansão, considerando alguma escola que já estava em nossa proposta, em nosso projeto, ou que apareceu como uma oportunidade de mercado, e a gente viu por meio de pesquisa de viabilidade, toda a estrutura, que ali seria realmente benéfico ter uma escola SESI. Então, neste processo de expansão, a gente já passou por uma transição, na verdade, por 2 escolas, neste processo de transição com outras instituições, passamos por Cataguases aqui próximo, né? O SESI assumiu uma escola que já existia em Cataguases, e aí transitamos para, em 2024, ser 100% uma escola SESI. E aí a gente faz toda a adequação desses alunos que lá estão para o currículo SESI ser desenvolvido da melhor forma por esses alunos. Você já tem uma geração formada no SESI ou ainda não? Esse projeto ainda é muito novo, né? Você já tem uma geração, né, que chegou já ao fim do ensino médio, ainda não? Na proposta SESI? Sim, várias, né? A gente está falando assim, de uma proposta vinculado dentro dessa tecnologia que o Wander citou, nós chamamos de SESI Tech, que é tecnologia, experiência e criatividade. Então, a gente, como o Wander mencionou, essa tecnologia ela vem a favor da educação, voltada para essa experiência pedagógica que o aluno vivenciará aqui na nossa proposta.
Então, essa nova organização, o SESI fez um alto investimento nessas tecnologias, né? Mais aí próximas dessas crianças e desses jovens que dialogam, mas já éramos uma escola estruturada que tinha toda a organização e estratégias para o professor desenvolver esse trabalho. Nós avançamos em relação a esse quantitativo e a essas novas tecnologias que realmente possa favorecer a estratégia do professor. Que, em realidade, o SESI já atua há mais de 70 anos, né, com o ensino regular. Não é uma novidade. A gente está em processo de expansão, mas há todo um histórico, né, de escola SESI de longa data, desde a fundação do SESI, lá em 46, até os dias atuais, e no SESI Minas em especial, há mais de 70 anos já há toda uma experiência robusta no âmbito da educação regular, né? Ela assume um outro contexto, uma vez que num ambiente tão tecnológico como a gente vem vivendo, né, o SESI se adequa. Então ele mantém ali a robustez do seu trabalho em termos de conteúdo, das experiências do aluno, mas agregando, como você mencionou, algumas tecnologias, como o uso de óculos de realidade virtual, onde o próprio SESI, né, encomendou ambientes virtuais aplicados à educação para que o aluno viva ali experiências concretas, o uso também da robótica como uma forma também de incutir no aluno o desejo e o gosto por essas tecnologias. O mundo do trabalho está carente de pessoas interessadas nessa área e a nossa vida cotidiana ela tem demandado isso. O SESI hoje é uma referência na área da robótica, inclusive competitiva. Nós mantemos equipes regulares de robótica e participamos de competições nacionais e internacionais. Tivemos uma equipe nossa de Barbacena que participou no último ano de uma competição em Houston, né? E ficou em segundo lugar, foi muito bem classificado, que inclusive estará presente no evento que realizaremos aqui de demonstração, né, desses recursos, seja da impressão 3D, do óculos de realidade, da robótica e de todos esses outros recursos que acabam contribuindo. E para além deles, das vivências nas salas temáticas, né, que serão implantadas na Escola SESI Granbury, exatamente como uma forma de agregar a cultura maker, essas novas tecnologias, aliadas aí a todo o conteúdo que a Base Nacional Comum Curricular já exige, né, que as escolas regulares ofertem aos seus alunos. Nós vamos continuar falando da educação, de tecnologia, vamos falar do projeto Recriar, que eu toquei lá no início, a gente ainda não aprofundou aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, apenas um minuto, até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando de educação, tecnologia e do novo Colégio Granbury de Juiz de Fora, que vai ser assumido pelo SESI Minas, em conjunto com a FIENG, né, Everaldo? Isso. Estamos aqui falando no início do projeto Recriar. E aí eu queria saber da Flávia, né, também do Wander, do Everaldo, o que é esse projeto Recriar? É uma aposta do SESI, da FIENG, em criatividade, em inclusão? O que é isso, Flávia? Bom, o SESI, além de ter, né, de estar aí para apoiar, né, a indústria, formar também pessoas para a indústria, a gente tem o nosso papel social, né, que a gente cumpre esse papel social também aí perante a sociedade. Nesse contexto, o projeto Recriar, ele veio com o objetivo de trazer a indústria com uma nova roupagem do ponto de vista social, né? De mostrar o quanto que a indústria assim, contribui para a sociedade, para a nossa vida particular, para a nossa qualidade de vida, né? Para a sociedade de maneira geral e como que isso vai para dentro das escolas. Então, a indústria padrinha, né? Um aluno aí que ela vai assumir as mensalidades, o uniforme, o material didático desse aluno e o SESI de contrapartida assume um também, né? Então, toda a organização, a estrutura em que a indústria deseja desse apadrinhamento, sabendo que o SESI também vai apadrinhar um aluno indicado pela indústria.
Nosso objetivo realmente é unirmos forças, tanto o SESI quanto a indústria, para melhorar a educação e contribuir mais com a sociedade. E a indústria indica quem são esses alunos, que a gente possa, sim, contribuir, né, ofertar uma educação de qualidade e oportunizar esse aluno dentro das escolas SESI. Com isso... Isso vai acontecer aqui também, o vai projeto será acontecer implantado aqui também. Né? Hoje nós já temos aí diversos parceiros, diversas indústrias atuando conosco, né, nessa organização, nessa estrutura, beneficiando diversos alunos, né, como uma oportunidade aí de uma educação de qualidade, de preparar esse aluno, né, para o mundo do trabalho, de preparar esse aluno para a universidade, para aquele caminho realmente, aquele projeto de vida que ele deseja seguir. Então é uma parceria realmente do SESI, vinculado à indústria, onde unimos forças para apadrinhar e contribuir com a sociedade. Na realidade, a indústria é o seguinte, a gente vai apadrinhar um aluno e o SESI, nós entramos contribuindo, pagando a escola do aluno. O que você está falando é cada empresa. A indústria. Uhum. E o SESI entra dando a outra bolsa. E as pessoas ligadas à indústria vai ter um desconto. Vão ser feito uma análise dos funcionários, pessoas ligadas ao setor, vão ter todo um desconto. E isso também é uma política da indústria, que tudo que você usa, tudo que você a indústria está junta, né? Uhum. Então a indústria ela quer beneficiar os seus funcionários, né? E quer dar uma vida digna, tanto hoje, no presente, como no futuro. Então, a indústria, ela, através do sistema, ela quer proporcionar um bem-estar dos seus funcionários, seus colaboradores. Então, é a política que a FIENG vem adotando nos últimos anos e ela tem feito um trabalho, assim, no Estado, com essa equipe que se conseguiu formar no sistema, né? Hoje... a gente não pode falar muito isso, mas nosso sistema S é um dos melhores do Brasil hoje. A gente, através do SESI Minas e o Senai, a gente tem conseguido prêmios, né, no sistema nacional. Então, é um trabalho que está sendo feito com muito zelo, com muito cuidado pela FIENG, junto com seus colaboradores. Everaldo, você acha que esse projeto ajuda também a desmistificar um pouco essa coisa do distanciamento do empresariado, do industrial, né, da comunidade de maneira geral? Esse projeto Recriar, né, e esse investimento na educação é uma forma de aproximação da indústria, do industrial, né, do empresário, que a gente ainda tem essa visão, né, muito distante, né, entre empresário e população? Eu acho que não. A indústria ela aproxima da população porque a indústria, ela fabrica para o comércio, ela tem que ter o elo junto com a sociedade. Porque o consumidor da indústria é o consumidor final. Então, a indústria tem que estar linkada ao comércio, linkada aos seus consumidores. Porque todos nós somos... Você compra um sapato, você compra uma camisa, você usa um automóvel, você usa um pneu. Tudo vem da indústria. Mas esse link com a educação, você acha que aproxima ainda mais? Aproxima, e sempre a sociedade vai ver que a indústria quer desenvolver as pessoas, está investindo nas pessoas, que é muito importante esse investimento em educação. A FIENG, Zona da Mata, envolve mais de 140 municípios, né? Sim. E como é que está isso? Os empresários de todas essas cidades estão envolvidos também com essa coisa da educação, com as escolas? Então, isso já está bastante divulgado aqui na Zona da Mata? Inclusive, nós estamos, o pessoal do SESI está trabalhando convênios com várias empresas que vão fornecer bolsas aos seus colaboradores. E aqui, por exemplo, vamos supor que tem uma indústria aqui, ela quer dar 10 bolsas para a comunidade ao entorno dela e para os funcionários dela. Ela vai fazer isso através da educação. Então, esses alunos que estão ao entorno dessa indústria podem ser futuramente funcionários dessa indústria. Se ele estiver bem preparado, será um funcionário de excelência, entendeu? Então,
a política da indústria é essa, é ter uma sociedade bem instruída e moderna. E criativa, né? A gente estava falando nos bastidores aqui, eu estava lendo uma pesquisa recente mostrando que o Brasil tem muita dificuldade de ter alunos, estudantes criativos, né? A pesquisa PISA, né? Flávia falou que conhece, que os alunos participam, né? Mostrando que os estudantes de 15 anos de idade do Brasil não tem muita criatividade, né? E isso hoje conta demais, né? Você saber resolver problemas, né? Você saber, no mundo em que quase tudo já foi inventado, você se sobressair de alguma maneira, tentar, né, pela criatividade, vencer. Vocês estão preocupados com isso também, Wander? O SESI, a proposta do SESI, ela vai exatamente nessa direção. Na medida em que nós trabalhamos as questões da robótica, é muito comum nos desafios da robótica se colocar exatamente propostas ali de resolução de problemas reais, né, a partir daquele desafio colocado, exatamente para que os alunos aprendam e se desenvolvam na resolução dos problemas. Então, a questão da cultura maker, a questão da robótica presente e da forma e da metodologia que o SESI se utiliza é exatamente nessa direção. Hoje, a gama de conhecimento que a humanidade amealhou ao longo dos anos, ela é gigantesca. Então, hoje nos é necessário muito mais preparar o nosso aluno para saber resolver os seus próprios problemas, aprender a conhecer, né, do que propriamente imaginarmos que nós seríamos capazes de transferir a ele todo o conhecimento que a humanidade acumulou. Então, é exatamente essa preparação que a gente busca. E aí o Recriar, que é esse programa que foi mencionado, ele vem nessa linha de que a Escola SESI ela é aberta a toda a comunidade que queira matricular o seu filho ali, né, dentro das propostas comerciais que nós apresentamos à comunidade, mas ela abre também esse espaço para que as empresas possam viabilizar os seus próprios funcionários, né, ao comprar uma vaga, ela ganha uma segunda vaga de livre indicação dessas empresas, seja destinada aos seus próprios funcionários ou à comunidade do seu entorno, pessoas de baixa renda. E é importante dizer nesse sentido que o SESI ele tem essa preocupação e já no pacote, né, da proposta SESI está incluso ali que os alunos, e aí indistintamente, eles passam por uma avaliação diagnóstica e uma vez identificado ali alguma dificuldade em alguns dos conteúdos, já incluso nessa mensalidade, já está previsto o reforço escolar nas áreas em que eles eventualmente tenham, né, alguma dificuldade de aprendizagem. Então isso acaba se somando para desenvolver esse cidadão crítico, né, capaz de resolver problemas e desenvolver a criatividade, que hoje tem sido de fato um gargalo. Num mundo de tantas inovações, é fundamental que a criatividade seja um valor a ser perseguido, né, por qualquer escola, até para atender as demandas do mundo do trabalho e da sociedade de uma forma geral. Saber lidar com a inteligência artificial, né? Saber lidar com os chats GPT, os Gemini da vida aí. E saber lidar com o outro também, né? Você falou isso no início, da humanização, né? E justamente dentro da robótica, né, pessoas assim, a gente só está trabalhando a tecnologia e a robótica. Não, a robótica vai muito além só de montar um robô, de pegar um desafio e pensar em uma solução daquele problema. Você trabalha cooperação, você trabalha soft skills, que é tão demandada no mundo do trabalho. Então, quer dizer, trabalha em equipe para você resolver um problema, qual vai ser o caminho que nós vamos percorrer? Quem tem mais habilidade para isso, quem tem mais habilidade para aquilo, é uma união gigantesca dentro de uma equipe de robótica, né? E quando a gente pega os alunos da educação infantil, onde a gente começa a trabalhar, na verdade, com um material muito concreto, sem nenhuma tecnologia embarcada, que a gente chama de desplugado. Aquele aluno já começa a resolver situações, a pensar em soluções brincando, né? Então, quer dizer, da educação infantil até o 9º ano, a gente atua dessa forma com a robótica, mas não é essa robótica pensando nos robôs altamente tecnológicos. A gente desenvolve nos alunos essas habilidades relacionais e desde pequeno a gente trabalha essa ludicidade com o processo de pensar, criar e encontrar soluções até para aquelas brincadeiras que eles estão realizando desde lá de 4 anos de idade. O SESI, além disso, a robótica implantada nas suas escolas, ela tem feito um trabalho junto às prefeituras de várias cidades da Zona da Mata, oferecendo a robótica nas escolas municipais. O SESI entra com a sua equipe, né? E essa equipe espalha essa robótica nas escolas e prefeituras de várias cidades já na Zona da Mata. Inclusive, Juiz de Fora tem um projeto também para se implantar a robótica nas escolas municipais. A gente tem feito um estudo junto à prefeitura aqui,
já fechou vários contratos, né, em outras cidades. Então, não é só dentro da escola SESI, a indústria também tem interesse. O SESI tem, né, tem essa preocupação com o social. Que escola vai ser essa? É uma escola acessível também para a classe média, né? Eu estou falando em relação a preço de matrícula, né, fora as questões das bolsas, né, dos apadrinhamentos. É uma escola acessível à sociedade? Como é que a gente pode trabalhar? O que a gente pode dizer para o público em relação a isso? Olha, eu diria que, considerando, porque a resposta... Porque educação não é barata. Exato. A resposta a essa pergunta, ela demanda também a gente fazer uma análise do que vai estar sendo ofertado. Sim. Porque, embora nós sejamos uma instituição sem fins lucrativos, né, nós temos por obrigação mantermos, né, a sustentabilidade da instituição. Isso é fundamental. Então, são valores que estão abaixo de muitos dos nossos concorrentes que oferecerão esse mesmo padrão de ensino SESI. E a gente concentra essa acessibilidade que você menciona às camadas, vamos dizer, mais populares, por meio de programas como o Recriar, né, onde empresas parceiras, ao adquirirem a vaga, podem destinar aos seus funcionários, muitas vezes que não teriam condições por si mesmos de bancar essas mensalidades, ou à comunidade do seu entorno, muitas vezes de baixa renda, e ao público fundamentalmente industriário, né, que a partir de um estudo socioeconômico pode alcançar descontos de até 50%, né, todos aqueles trabalhadores da indústria que façam jus, né, a partir de uma análise socioeconômica. Então nós concentramos nesses programas, seja o Recriar, seja o programa de bolsa para industriário, a nossa ênfase social, porque uma vez sendo mantido pela indústria, né, através de uma contribuição do segmento industrial, que o SESI e o SENAI se mantêm, é necessário que a gente dê um retorno ao público industrial desse investimento. Né? Então, é ali que reside boa parte, né, dessa acessibilidade às camadas populares. No mais, a mensalidade que nós pretendemos praticar é uma mensalidade que está abaixo de grande parte da concorrência, considerando o padrão de ensino e os múltiplos investimentos que serão feitos na Escola SESI Gramberry. E o caminho de entrada? Vai ser prova? Como é que vai ser isso? Vai ser livre acesso? Nós iniciaremos, né, em breve, aí, entre os meses de agosto e setembro, a nossa campanha de divulgação, né? E a partir daí, por ser uma escola que está em processo de implantação, não haverá nesse momento processo seletivo. Então os interessados deverão procurar a escola para que façam ali, num primeiro momento, a sua pré-matrícula e posteriormente a matrícula. E temos um desafio aí de uma meta em torno de 1.500 alunos para a escola SESI Gramberry. A estrutura física comporta esse quantitativo. Hoje o Gramberry conta com algo em torno de 560 alunos, então a gente está falando de triplicar o nosso número de alunos. Né? Então, portanto, não haverá processo seletivo nesse momento. Todo aquele que interessado, né, nós abriremos tantas turmas quantas se mostrarem viáveis ali, uma vez que é um processo de implantação. Nos anos subsequentes, aí, como é hábito na rede SESI, haverá sim uma inscrição com um processo seletivo para que o interessado possa acessar a escola SESI a partir, provavelmente, do próximo ano. Flávia, de que pedagogia a gente está falando na Escola SESI, né? De que proposta? De que proposta pedagógica a gente está falando? A gente está falando de uma proposta socio-interacionista. O que quer dizer isso? Onde a gente coloca esse aluno efetivamente para desenvolver essas habilidades por meio de estratégias que a gente, enquanto SESI, acredita que sejam mais viáveis para esse aluno. Quando você traz esse resultado do PISA, por exemplo, onde esses alunos foram avaliados em ciências, matemática, em língua portuguesa, né, em linguagens, justamente quando fala dessa criatividade, desse processo de investigação, desse processo científico, por isso as ciências lá, enquanto uma das áreas a ser avaliada pelo PISA, né, é importante. Então, o SESI, ele preza por essa proposta pedagógica socio-interacionista, onde esse aluno faz parte do processo de desenvolvimento, onde esse aluno atua como agente transformador deste processo. Não só mais o professor que detém este conhecimento, né? Como há muitos anos Sim. nós atuamos, nós aprendemos, né? Nós desenvolvemos dessa forma, né? Estamos falando de um novo processo educacional, onde a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, demanda essa nova proposta das instituições. Então, essa proposta socio-interacionista com esse aluno participativo, né, mesclando aí todo o aspecto cultural, literário, né, o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, a tecnologia. Então, eu estou falando de um processo em que esse aluno, ele é agente transformador. Ele não é mais só uma pessoa passiva dentro da sala de aula.
né? Por isso, o investimento nesses ambientes de aprendizagem, por isso o investimento nessas tecnologias, por isso o investimento em formação de professores. Hoje a gente tem 1.200 professores atuando na rede, onde eles passam por formações todos os anos. Os professores passam por formações, né, trazendo ainda mais desenvolvimento, mais competência a esses profissionais para que eles possam atuar da melhor forma nessa concepção que o SESI abarca em todo o estado. Nós estamos conversando aqui sobre educação, sobre a chegada da escola SESI Granbury aqui em Juiz de Fora. No último bloco, nós vamos saber quais os principais desafios, tanto da indústria aqui em Juiz de Fora e Zona da Mata, quanto de se criar, se trazer uma escola desse nível para a cidade. É um minuto só, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Neste último bloco, vamos falar dos desafios e dos ganhos que Juiz de Fora e região terão com a chegada da escola Granbury SESI. Everaldo falava aqui nos bastidores que a gente perderia uma escola tradicional e agora não mais, né, Everaldo? Isso foi um trabalho que a gente aqui tinha todo um medo de perder uma escola como o Granbury, né? E o SESI vindo vai recuperar, vai gerar novos empregos, né? Porque vai ter uma equipe grande lá para administrar essa escola. E a indústria aqui nunca ficou despreocupada com a educação. Nós temos 2 escolas do Senai na cidade, onde tem 1.500 alunos já estudando, sendo mantido pelo Sistema S, pela Federação das Indústrias e o SESI Senai. Na região a gente tem essa tradição do Senai profissionalizante. Em Juiz de Fora. E agora estamos somando somando aí. Agora vão ter soma da escola SESI, e aonde a gente não poderia deixar um prédio tão magnífico igual aquele, né? Que abrigou a escola há muitos anos, que muitos de nós são ex-alunos, né? Não podia deixar aquela escola morrer. Lembrar que foi uma luta grande, a mídia cobriu, né? Havia um medo, né, de que se perdesse parte daquele patrimônio. E até também pessoas que vão continuar trabalhando lá. Então é um ganho para a sociedade em geral, o Granbury e a Escola SESI. E a gente espera que a comunidade nos receba de braços abertos, né? E todo aluno que passar pelo Sistema S vai ser um aluno bem preparado para qualquer setor que ele escolher na vida dele. Ô Flávio, a gente estava também lembrando nos bastidores, agora a gente está falando de uma rede tradicional, de uma escola tradicional, e a preocupação do Wander de trazer para a gente aqui uma explicação sobre o ensino médio, né? Qual que é essa preocupação, Wander e Flávio? Conta para a gente. A gente respeita os 135 anos de história, né? Não só a história do Granbury, mas é uma história de educação, né? Uma história que deu certo, uma história que formou muitas pessoas, uma história que contribuiu de maneira geral para Minas e acredito aí para o país de maneira mais integral. Esse novo ensino médio é desafiador para todos nós da educação, né? É algo realmente, essa semana aí foi publicada a legislação que agora instituiu realmente quais são as diretrizes para esse segmento, né? E o que esse segmento deve entregar em se tratando de formação da educação básica regular. O SESI chega com essas escolhas que os alunos fazem no 9º ano, quer dizer, para qual área de conhecimento eu tenho mais habilidade, né? É essa área que eu quero seguir. Então, ele já começa a pensar nessa área no 9º ano, né? E assim ele escolhe qual percurso ele vai ter no ensino médio, para aí sim facilitar a escolha dele da universidade, né? Essa é a lógica que se percebe. Então esse aluno não está escolhendo já a faculdade, o curso que ele vai fazer. Ele escolhe realmente a área que eu tenho mais habilidade.
O SESI chega com essa proposta bem desenhada, bem estruturada, onde ofereceremos lá 2 itinerários formativos, que são esses percursos de aprendizagem, e que esses alunos poderão escolher, né, qual área aí ele realmente deseja seguir dentro do ensino médio. Com toda a estrutura, né, atuando junto a esses alunos, trazendo a família para ajudar esse aluno nessa escolha, que é muito importante. A gente vai trazer psicólogo dentro de um projeto para atuar com esses alunos nessa faixa etária, que é uma faixa etária da indecisão, né, nesse sentido. Então, de que forma a educação, de que forma a escola pode contribuir com essa escolha desses alunos. Então, a gente inicia este projeto, a gente vai trabalhar já com os alunos do 9º ano do Granbury, né, para que eles possam escolher o itinerário formativo que eles farão em 2025 na primeira série do ensino médio. Então, a gente vai atuar com os alunos ainda no 9º ano. O Granbury nos deu aí essa abertura para ajudar esses alunos, que é um momento de decisão, mas é um momento muito importante para a educação do Brasil de maneira geral. Afinal de contas, a reforma do ensino médio é uma mudança muito grande para todos nós. E acredito que o SESI escolheu para ofertar aqui dentro de Juiz de Fora, para ofertar no SESI Granbury, vai agregar muito valor para os meninos e respeitando, claro, esse momento de escolha do jovem, mas muito alinhado à família, né? Alinhado ao desejo desse aluno e direcionando aí a escola, contribuindo com este projeto de vida que esse aluno vai ter no decorrer dos 3 anos do ensino médio. Quer complementar, Wander, sua expectativa nessa área aí? Eu complementaria, porque há também uma preocupação local, né? A gente sabe, quando se pensa no pós-ensino médio, que é o ingresso numa possível faculdade, numa universidade, há uma preocupação dos alunos e dos pais quanto à melhor forma de ingresso. E a gente sabe que hoje a gente tem em âmbito nacional o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas localmente a gente tem o PISM, que é o Programa de Vestibular Seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora, que muitos entendem como uma forma mais fácil, né? Alternativa melhor, né, para eles. Sim, que viabilizaria, né, do que uma disputa em âmbito nacional. Então é importante, né, que o SESI Granbury chega considerando essa realidade local, e a proposta que está sendo desenhada, ela contempla exatamente essa preparação do aluno do ensino médio, não só para o Enem, que é algo que habitualmente nós fazemos na rede SESI, mas que haverá também um espaço dedicado à preparação desses alunos para o PISM, que é um questionamento que muitos pais eventualmente nos direcionam, né? E atento a essa realidade local, o projeto do SESI Granbury também considerará o PISM como um meio importante, né, de viabilizar o ingresso no ensino superior. É importante isso que o Wander está trazendo, gente, porque por mais que sejamos uma rede muito grande, né, mas a gente respeita o processo de desenvolvimento de cada escola do SESI. Né? A escola do SESI Juiz de Fora não é a mesma escola que eu tenho em Uberlândia. Então, a gente respeita essas características, a gente adequa a essa proposta pedagógica uma realidade daquele município, daquele entorno, que isso agrega valor ali para aquela comunidade escolar. Everaldo, queria aproveitar esse momento, né? A gente está no último bloco, que você fizesse uma análise, essa escola, né? A escola SESI chega a Juiz de Fora e região. Em que momento da FIENG e da indústria da Zona da Mata? É um bom momento? Tem outros desafios em outras áreas também? Eu digo o seguinte, a Escola Granbury é um presente que a Federação das Indústrias e o nosso presidente Flávio tem se esforçado muito para ter uma rede de educação grande, não só aqui na região da Zona da Mata. Ele fez muitos investimentos e vai fazer mais. E em Barbacena está se construindo uma moderna escola, também muito grande. A gente pode dizer que esse é um dos maiores investimentos aqui dos últimos anos, da FIENG? Da FIENG, é. A Zona da Mata nunca foi tão beneficiada em investimento, tanto escolar e investimento geral, reformas de instalações. Ele tem feito um grande trabalho aqui para a Zona da Mata. E a gente também tem desenvolvido um trabalho de atrair indústrias para a nossa região, né? E o Flávio tem nos ajudado, a gente tem alguns projetos, né, de trazer novas indústrias para a região, tem feito um trabalho lá junto ao Polo Moveleiro de Ubá, né, de levar mais indústrias para servir o Polo Moveleiro. Então está sendo feito um trabalho que é demorado, não é de um dia para a noite, mas ele tem feito investimentos e esses investimentos vão gerar frutos daqui para frente.
né? Eu costumo dizer, hoje nós tivemos uma reunião aí junto aos presidentes de sindicatos, que Juiz de Fora ganhou um presente da Federação das Indústrias do Sistema S de ter essa escola grande. E também os investimentos nós falamos que tem acontecido na Zona da Mata. Tem muito desafio, Everaldo? Você está falando, eu estou lembrando da questão do aeroporto, os grandes desafios Quais são... seriam os desafios para trazer mais indústrias para cá nesse momento? Nossas rodovias precisam rapidamente ser modernizadas. Nós temos aqui uma ligação da BR-116, que é com Leopoldina e o sul de Minas, que é a 267, uma estrada federal que está aí desde a década de 70. Nós temos uma ligação aqui com vários polos industriais, que é Ubá, Ponte Nova, Viçosa, que essa estrada também foi construída na década de 60. Né? E nós temos um aparelho muito bom, que é o nosso aeroporto regional, mas as duas ligações, né, com a BR-040, que é o eixo, que agora foi licitada, agora o trecho daqui para Belo Horizonte vai ser também daqui para o Rio de Janeiro, e essa estrada é a espinha dorsal da Zona da Mata. Temos o gás natural, que foi um investimento no passado, mas que está gerando frutos agora, né? Então, tem vários investimentos previstos aqui para a Zona da Mata. Há pouco tempo a FIENG fez uma missão para a China, onde levou vários empresários para mostrar o que nós temos a oferecer para os empresários que queiram investir na região. Juiz de Fora é a maior cidade aqui da Zona da Mata, com vários... qualquer empresa que quiser vir para Juiz de Fora, ela tem uma rede hospitalar boa, ela tem uma rede escolar muito boa, ela tem tudo para oferecer essa indústria, até terrenos já prontos, galpões, tudo para oferecer essa indústria o melhor possível. Então, se Deus quiser, a gente vai ter assim um desenvolvimento industrial retomado. Né? É um momento de otimismo nesse pós-pandemia. E a gente espera que o governo, os poderes públicos, nos ajude a formar a infraestrutura que a gente precisa de ligações, né, com essa região. Por exemplo, lá em Ponte Nova nós temos um polo frigorífico muito grande, que precisa de melhorias na ligação com a BR-040, que escoa para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Juiz de Fora ainda é referência em que, a gente pode dizer? Já fomos, no início do programa, citou, já fomos a Manchester Mineira. Juiz de Fora ainda pode ser reconhecido como referência em Olha, quê? Juiz de Fora é uma cidade que tem pequenas indústrias e grandes indústrias. 70% são microempresas. São empresas que o empresário luta com dificuldade, mas está mantendo. Nós temos malharias, vários setores, né? Com 40, 50, 60 funcionários, 100, 200. Tem indústria química, que também tem uma atividade boa. Então, a cidade no passado foi aquela Manchester Mineira, né? Mas ela hoje sobrevive e tem uma população, um centro de consumo grande. Por exemplo, muitas pessoas, tanto do estado do Rio de Janeiro, que a gente é vizinho, vêm aqui em Juiz de Fora até para estudar seus filhos. Nós temos universidades aqui também de muito bom padrão. Né? Então, é uma cidade polo e continua sendo. E eu acho... Mas tem dialogado bem com a região? Você falou de Ubá, tem dialogado com Moriaé, com Cataguases? Tem. Ou um pouco? A Federação das Indústrias tem feito esse polo de atrações através da FIENG regional aqui, e a gente tem dado apoio a todas as indústrias dessa região, entendeu? Tanto com essa rede escolar que está se implantando e com o sistema de... A gente tem várias reuniões com prefeitos que vão, a federação, e tudo que a gente possa apoiar o empresário, o industrial, a gente tem feito. Vamos falar com eles agora, já falamos dos desafios da indústria e os desafios da educação. O que vocês colocam aí como principal que vocês têm que passar e vão enfrentar essas barreiras para que tudo dê certo com a Escola SESI? A gente vem, como você mencionou, de um pós-pandemia, não podemos ainda falar assim que passou, né? O impacto na educação foi muito grande, né?
alunos aprenderam, outros não aprenderam, outros aprenderam de outra forma e precisava dar sequência a este processo. Daí a questão de um dos objetivos da gente também pensar neste processo de seleção para essas novas escolas, não só numa implementação, mas também neste processo que nós vivenciamos, né? Então, o conhecimento está muito difuso ainda em relação às expectativas de aprendizagem. Então, isso ainda é um grande desafio, né? A gente realmente recompor essa aprendizagem, não é recuperar, é recompor. Né? Recuperar aquilo que eu já consegui visualizar, que eu já consegui, no mínimo, alguém me apresentou. A recomposição não, pode ser que alguém nem tenha me apresentado. E o que aconteceu na pandemia, né? Isso é muito sério, né, Flávia? Muito sério. Eu sou professora de ensino superior, né? E os alunos na retomada da escola, eles tremiam para apresentar seminário. Assim, é uma geração que ficou 2 anos em casa, que estavam se formando ali. Muitas vezes criança que viraram adolescente e que foram enfrentar a sala de aula. É muito sério isso que a gente vê. É muito sério isso, né? E durante a pandemia nós conseguimos nos reestruturar rapidamente, mesmo sendo uma rede grande. Conseguimos, com 15 dias, a rede SESI toda já estava rodando online, porque a gente tinha estrutura para isso também nessa organização. Mas mesmo assim existe esse grande desafio. Outro grande desafio é realmente o que o SESI traz como uma essência, é qualificar a profissão professor. É necessário que a gente qualifique esse profissional. Sim. É necessário que a gente valorize esse profissional enquanto profissão. Porque este professor que está ali como mentor, que está ali como, na verdade, neste processo de desenvolvimento desse aluno, é ele que está vinculado a ele, não só do ponto de vista acadêmico e do conteúdo, mas do ponto de vista dessa formação humana. Sim. Ele que contribui para todo este processo. Então, a educação, de maneira geral, tem esse grande desafio dessa recomposição da aprendizagem, né? De trazer esse aluno que ele consiga mesclar todo este processo dessa utilização de tecnologia, mas também não desconsiderar nunca os processos de formação de valores éticos e morais que a sociedade tanto preza, né? Então, é conciliar toda essa organização. Temos um grande desafio pela frente, mas enquanto SESI acreditamos muito que esses desafios que temos pela frente venceremos, né? Aí, juntamente com a comunidade, com a família, neste processo, a relação escola-família tem que estar muito próxima, né? A família precisa confiar na escola em que está ali matriculando o seu filho para que a gente possa vencer esse desafio juntos. A escola não vence o desafio de educação sozinha. É necessário termos também essa participação da família. Vale. Eu complementaria, assim, do sentido macro, acho que a Flávia já trouxe, né, a visão dos desafios da educação, e localmente, né, que é o desafio que eu vou estar mais diretamente envolvido, é exatamente o de nós mostrarmos à sociedade de Juiz de Fora o que é a escola SESI. Nós estamos aqui providos de inúmeras escolas hipertradicionais, escolas antigas e de excelente qualidade, né, é necessário reconhecer, assim como a qualidade que o SESI tem. Então, o nosso principal desafio é esse, é ganhar a confiança dos pais, dos alunos e mostrar todo o potencial que o SESI tem a oferecer com toda a estrutura que nós temos, né? De equipes multidisciplinares ali envolvendo pedagogos, psicólogos, assistentes sociais que possam receber de forma adequada os alunos. Nós temos visto aí um crescimento, né, de alunos que carecem, né, de um apoio diferenciado aí, em razão de alguns diagnósticos aos quais são trazidos, né, para o ambiente escolar, e toda essa estrutura é pensada no SESI para acolhê-los da melhor forma. Então, acho que esse desafio da implantação de uma escola num prazo tão curto, né? O Granbury, como foi dito, funciona normalmente até o final do ano, e nós faremos a virada ali entre dezembro e janeiro para que em fevereiro a escola SESI esteja em pleno funcionamento, fazendo algumas remodelações da estrutura física, adquirindo todo o mobiliário e equipamentos, né? A nossa aquisição se resume ao prédio. Então, tudo mais que vai ser ofertado aos alunos será aquisição feita pelo SESI, mais investimentos que serão feitos ali para atender bem aos nossos alunos. E a gente espera contar, né, com essa percepção, né, da sociedade de Juiz de Fora, do quão elevado é o padrão que o SESI está se propondo a trazer e ter a confiança no trabalho que a gente está se propondo a realizar a partir de 2025. Então, esse talvez seja o grande desafio. É um desafio que ele vai levar algum tempo, né? Mas que a gente está lá com as nossas ações abertas à comunidade. Tivemos uma reunião com os pais dos atuais alunos, onde foi dada a oportunidade de apresentar a proposta SESI. Realizaremos entre
os próximos dias, reuniões com pais externos. Nós tivemos mais de 1.200 pais externos interessados em conhecer a nossa proposta, os quais estarão sendo atendidos lá em reuniões ao longo dos próximos dias. E realizaremos também um evento, né, no campo do próprio Granbury, no próximo dia 24 de agosto, exatamente aberto ao público em geral, onde essas tecnologias estarão sendo apresentadas, onde a metodologia SESI vai estar sendo oportunizada aos pais conhecer, material didático, além de espaços de lazer gratuitos dedicados ali às crianças e aos jovens que frequentarem esse evento que nós idealizamos. Então, nesse contexto, né, esse é o desafio de, assim como o Granbury conseguiu ser abraçado por Juiz de Fora, que o SESI Granbury, de igual maneira, construa a sua história a partir de agora. Que bom, sucesso para vocês, né? Proposta ousada, né? Muito maravilhoso. Só a manutenção do colégio já é um ganho enorme, né, Everaldo? Muito bom. Queria agradecer muito a vocês pelos esclarecimentos. Muito obrigada pelo programa. A casa está sempre aberta para recebê-los. Esse foi o JF Entrevista, em que falamos de educação e da chegada do SESI Granbury aqui a partir de 2025. A gente fica por aqui. Até a próxima semana.